Boa noite a todos. Vamos ver se tem alguém aqui. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou convidar aqui a Fabiana Lázari. Opa! A Portela tá aqui com a gente. Tudo bom, Luara? Então hoje a gente vai estar aqui com a atriz, bonequeira, sombrista. Pode convidar. Sombrista, produtora cultural, né? A Fabiana Lázari. Então daqui a pouquinho ela aparece aqui com a gente. Aí, vamos convidar ela. Aí. Oi, 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 tá me ouvindo? agora eu tô. Você Ai, tá me que escutando? bom! Agora sim. Que Não susto! tava Achei que não ia escutando. dar certo. É, Que bom! às Ai, vezes. chegamos. Deixa eu só arrumar isso aqui, que tá um pouco ruim aqui. Acho que assim melhorou. Ixi, E tá tendo festa aqui por aqui, eu acho. Um monte de. Como são é que você fogos que deu tá? certo, que o som arrumou aqui, deu uma pane no início, não estava saindo Eu não te áudio. escutava. Eu não te Ah, escutava no início.
Então, mas que bom que deu certo. Bom, no início eu falei que nós vamos conversar aqui com a Fabiana Lazari, né, que é atriz, bonequeira, sombrista, produtora cultural, professora da UFR. Esqueci alguma coisa, Fábio? Da UNB. Da UNB, desculpa. Então, esqueci alguma função, porque, né, uma mulher cheia de funções aí, né? Pesquisadora Exato. também. Isso. Tá me escutando bem? Tô. Então tá. Mas é uma honra estar aqui com você, né? Vamos falar um pouquinho hoje do Teatro de Sombras. Boa noite, Lena, que entrou aqui também, sempre acompanhando nossas lives. Ah, Então, falar um pouquinho, né, de como que você iniciou fazer arte, né, Fábio? Como que foi isso? Como que deu esse início para você? Como que a arte chegou até você? então, eu na realidade eu faço arte, né, desde novinha, assim. Eu sempre fui, eu dancei, né, muito tempo. Eu fui bailarina clássica. Eu trabalhei fiz parte de danças folclóricas, porque eu morava no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Carazinho. E eu sempre participei do CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas do Rio Grande do Sul, né? Então eu dançava também danças gauchescas, fazia parte dos bailes e tal. E naquela época também os meus pais meu pai declamava, minha mãe cantava. Então assim, a arte ela sempre esteve no nosso meio, né? E quando eu entrei no teatro pela primeira vez, assim, para fazer curso mais profissional, eu tinha 14 anos, porque apesar de eu ser bailarina, eu era muito, como a gente fala, bichinho do mato, que se fala lá no Rio Grande do Sul. Eu não gostava nem de ir no supermercado com os meus pais. E aí a minha mãe me colocou nas aulas de teatro também, ali com 13 anos. E aí não teve mais jeito, né? O bichinho do teatro me pegou de vez. E aí Pega, eu né? não parei mais. E desde novinha também, eu gostava de trabalhar com bonecos, né? Eu fazia muita recreação também, porque depois eu fui fazer educação física. E na educação física, tu vê, eu saía do teatro, mas sempre o teatro voltava para minha vida, porque na educação física eu acabei trabalhando com recreação de festas infantis, e o meu estágio foi parar numa casa de festas onde o fundador, no caso, e a fundadora eram Sérgio Tastaldi e Márcia Pagani, que tinha bonecos, né? E ele trabalhava nos aniversários, ele fazia espetáculos teatrais com um boneco chamado Papum. Ele, inclusive, fez parte do Jornal do Almoço, aqui em Santa Catarina, daí já, né? Na minha adolescência, eu vim morar em Florianópolis. E daí ali eu comecei a confeccionar bonecos mesmos. Aprendi a trabalhar com latex, aprendi a trabalhar com a espuma, com a cola, né, quente, com a cola que a gente chama cola de sapateiro, né? Mas é a cola de Contato. contato. E a Márcia Pagani também, ela começou também daí a me colocar dentro dos espetáculos que eles faziam, né? Porque eu fui para lá para fazer gincanas, né? Uhum. E trabalhar na praia também com as crianças. E no fim eu acabei entrando. E a partir daquele momento eu não larguei mais os bonecos. Lógico que eu tenho todo um trabalho como atriz também, não só como animadora, atriz animadora, né? E naquela época eu não me considerava também uma atriz animadora. Eu trabalhava como atriz. E aí eu entrei na universidade de artes cênicas porque a educação física ela já não me proporcionava mais desafios com o que eu fazia. Eu fui durante 10 anos mais ou menos eu trabalhei de personal trainer, inclusive enquanto eu estava nas artes cênicas eu continuei um pouco, né? E aí a partir daquele momento que eu entrei nas artes cênicas, eu conheci o teatro de formas animadas de outras formas, né? O teatro de máscaras, e aí eu conheci as sombras. E aí, a partir daquele momento, eu me encantei e não quis mais deixar as sombras de lado. Então, como eu vi também que na pesquisa o teatro de sombras não tinha muita coisa escrita no Brasil, e conversando com o professor Nini, né, que me apresentou as sombras, que me mostrou a parte onírica, e também a questão de ministrar oficinas com a arte do teatro de formas animadas, isso me encantou muito, porque eu vi as pessoas voltarem
aquele momento de ser criança e conseguir brincar novamente, né? Enfim, ser brincante. Brincando. E a gente vê esse outro lado daí das pessoas que é mais lindo, né? Do que as pessoas só trabalhando, só pensando como adulto, ficar aquela pessoa séria, né? É, E aí eu acabei pegando realmente o teatro de sombras como pesquisa para mim. Até o momento do mestrado, que eu comecei, né, a fazer o mestrado, eu só pesquisava mais teoricamente, fazendo, lógico, dando oficinas e tudo, mas espetáculos eu não tinha feito. No último ano de artes cênicas é que a gente tem a montagem, tinha, né? Porque agora modificou o currículo e está mais cedo. Mas no meu caso foi no último momento, assim. E como eu demorei a me formar, eu acabei pegando o Paulo Balardim como meu professor na montagem. E a gente resolveu fazer em teatro de sombras também, porque daí eu já estava no mestrado e queria fazer a prática, né? Não só a teoria, já aquilo tudo começou a me fazer questionamentos com o meu corpo, né? Eu comecei a questionar muito como é que eu estava trabalhando também com essa questão da sombra e se realmente o que eu via no que eu pesquisava observando, eu conseguia passar para o meu corpo. E foi aí que eu comecei a pesquisar mesmo, né? Essa questão do corpo sombra, de a gente ter que ter um estado de atenção multifocal, de que a sombra é um pouco diferente, sim, de trabalhar com o boneco e trabalhar com a máscara, né? Porque a máscara, ela geralmente está no nosso corpo, ela faz parte diretamente do nosso corpo. O boneco já é uma, né? Ele vai no nosso corpo dilatado, ele não fica próximo tanto, muitas vezes a gente tem a vareta e tal, né? As varas para trabalhar, e até o autônomo, o autômato, né? Também que é com. é, Esqueci o nome agora, com. Ah, enfim, tipo o joystick, né? São coisas que a parte é mais eletrônica, digamos assim, né? Digital. A sombra, ela já vai além do nosso corpo. A gente visualiza ela e a gente tem que trabalhar e atuar com ela lá do outro lado, né? A sombra projetada, que a gente faz contemporânea. E aí isso foi uma outra coisa de desafio assim para mim, porque daí eu tinha que levar esse corpo meu físico além dele, né? É uma energia que tem que ser levada até a sombra para que a gente consiga trabalhar com ela e consiga entender a lógica dela, né? Tu tá travando um pouquinho pra mim. Eu também tô. Não, você tá tranquilo. Às vezes dá Tá umas tranquilo. travadinhas aqui É. no teu vídeo. Eita, minha Tá... internet hoje não tá ajudando. Então, É, hoje ai, tem, tá. tem dessas, né? Tem, não. A tecnologia, ainda mais hoje que todo mundo usa só isso, né? Basicamente a gente tá usando. É o jeito, né, Fábio? É. Mas enfim, aí eu acabei me encantando bastante, assim, e chegou o meu momento do doutorado, que eu resolvi, junto, lógico, com orientação, né, montar espetáculos. E aí foi que eu convidei a Tuane, né, que fez parte da Entreaberta também comigo, é, desde o início, assim, como fundadoras, né, em 2014, a gente começou a trabalhar o primeiro espetáculo que a gente fez da Entreaberta Companhia Teatral, que foi o Encanto em Nagalândia. Então a gente ficou janeiro inteiro, assim, confeccionando as silhuetas, pensando como é que seria a história, né, fazendo o roteiro, storyboard, tudo que existe, assim, para fazer um espetáculo, né. E a gente fez o Encanto na Galândia. A gente trabalhou com ele aí 3 anos direto, assim, a gente fez mais de 50 apresentações, eu acho, com ele. E entre esse meio tempo também aí, antes de eu defender o doutorado, que foi em 2018, a gente fez também o espetáculo Brooks, que daí foi dirigido pelo Fávero, Alexandre Fávero, da companhia Lumbra de animação, né? E que foi, assim, muito desafiador, porque a gente trabalhou com boneco na cena daí, né? Não era só a bidimensionalidade, existia a tridimensionalidade, né? Que daí são bonecos de madeira, e que a luz, ela estava presente todo o tempo, não só a luz para sombra, mas a luz também para iluminar, para ambientalizar, e tudo a gente que fazia na cena, né? Então, o foco de luz tinha um dimmer e eu conseguia abrir a luz e fechar a luz no momento em que eu ia mostrar o boneco ou que eu ia trabalhar com a projeção da sombra, né? Então, a gente foi adquirindo mais habilidades, né, para trabalhar como um todo. E era sempre só nós duas na cena e fazia tudo na cena, né? Desde narrar a história, fazer o personagem,
atuar com a luz, atuar com o som, muitas vezes também, porque daí a gente tinha que fazer, né? No Encanto na Galândia, é todo contado a história, feito as vozes dos personagens. Tem música, que daí a música a gente não quis cantar ao vivo, a gente acabou gravando a música, né? Mas enfim, a minha história é um pouquinho essa, assim, e daí fiz também o concurso para o UDESC, né? Concurso não, processo seletivo na época que eu estava no doutorado ainda. E aí acabei passando, então eu fiquei 3 anos ministrando aulas junto com o Paulo Balardim na UDESC, né, no curso de teatro. E lá eu dava as disciplinas de teatro de máscaras, teatro de bonecos e teatro de sombras, cada semestre um. Então, a minha pesquisa ela perpassa essas linguagens, né? E nesse meio tempo, óbvio, fazendo cursos com vários artistas, porque eu acho que a nossa formação ela não tem limite, né, Não Rutineia? para, Eu acho né? A que gente tem que estar a gente sempre vai correndo atrás. assim. É, e cada artista tem a sua forma de trabalhar. Eu acho que isso é que é interessante, né? A sua Uhum. poética de fazer não é errado ou certo, não, né? Cada um Sim, tem a sim. sua forma. E aí, nesse meio tempo, assim, eu comecei a perceber também que aqui no Brasil, ao menos, a gente tinha muitas mulheres trabalhando, mas ao mesmo tempo muitas mulheres que não têm visibilidade dentro da nossa arte. Que aí, esse ano foi assim um presente, eu acho, para todas nós, né, Rutineia? Sim, sim, sem Se dúvida. conhe- né? A gente se conheceu assim. E isso que eu já conhecia a Tadica há muito tempo. Ela até já comentava de ti na época que a gente conversava, mas a gente não conhecia assim, de se ver e conversar, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que foi um presente maravilhoso nesse momento nosso que a gente está passando. É uma das coisas boas que nos dá aconchego, né, tem um afeto, nos acolhe, e a gente começa a perceber o quanto a gente tem de mulheres e quanta coisa a gente tem aí pela frente para desenvolver, né, entre nós, assim. Sim, E dentro da rede são muitas mulheres, né? E muitas que ainda estão para ser descobertas, né, Fábio? Tem muita gente que sim, ainda não se inscreveu, né? Imagino que tenha muitas mulheres bonequeiras aí espalhadas pelo nosso Brasil para vir somar com a gente ainda, né? Então é muito não, e as legal isso. mulheres bem do interiorzinho também, né, assim, porque assim, eu como morei no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, na época eu nem conhecia não sabia que existia, por exemplo, fazer espetáculos de teatro de bonecos. Porque também no interior eu assistia pouco espetáculo. A gente fazia teatro para festa, a gente fazia teatro para Uhum. aquela festa também, sei lá, a festa da uva, a festa, né, que são das cidades menores. Mas a gente não tinha muitos espetáculos teatrais, assim. E os festivais também eram em locais que eram em cidades maiores, então a gente não, né, não recebia muita. O Difícil Sesc não acesso, existia né? muito na época, né? Hoje, graças assim, a gente tem muita coisa no interior também, porque as próprias capitais também, elas acabam fazendo, e os estados acabam fazendo alguns editais que é para descentralizar também, né? Uhum. E eu acho que a importância está aí da arte, né? Da gente conseguir também formar um público, né? Para mostrar que a arte é importante para o ser humano. E que a arte não é só aquela poesia, ela é também, mas não é só aquela poesia declamada dentro, por Sim. exemplo, do CTG que eu fazia, né? Na época. E aí, então, eu estou muito feliz, assim, de estar nessa rede, né? E agora, então, depois que eu saí da UDESC, por que eu saí da UDESC? Eu passei no concurso público na UNB em Brasília, então agora eu me efetivei, né? Ainda tem um tempo, lógico, tem probatório para passar e tal, mas já estou lá como efetiva, então já estou montando projetos de pesquisa, projetos de extensão. Provavelmente ano que vem eu vou estar já na pós-graduação também para orientar mestrandos, né? É, então, é um novo caminho que se abre, assim, né? E uma continuidade de uma arte também que já foi feita lá dentro pela Isabela Brochado, outra mulher maravilhosa, que pesquisa e trabalha direto com o teatro de bonecos popular brasileiro, né? Que tem uma grande importância, né, para gente no Brasil, que é uma arte nossa, né, feita pelos nossos mestres aqui do Brasil, que já existe uma tradição. Então,
dar sequência a isso é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma felicidade, né? De poder estar lá dentro e poder proporcionar outras coisas. Outra coisa que eu penso também é um núcleo de gestão e produção, que nas universidades geralmente não tem, para pesquisar realmente, que está também aflorando aí, né, bastante a questão da gestão e produção, porque antigamente nem se pensava em ter um produtor numa companhia, né? Até Sim. porque era caro e geralmente os produtores não conheciam a arte do teatro, enfim, era mais no cinema, era mais em outros Uhum. lugares, né? Acabava que o Então, grupo fazia tudo, né? Se virava ali e dava um jeito, né? Aquele jeitinho brasileiro que a gente fala. E aí, não, e e muitos ainda continuam assim, né? Tendo que se virar, sim, né, para dar conta de fazer o espetáculo. é. É, Por parte até é bom, assim, eu acho, ao menos, né? Porque a gente acaba adquirindo um conhecimento diferente. E a gente acaba tendo que conhecer também a questão das leis, né, que regem para a gente conseguir um patrocínio, conseguir que o Estado também nos fomente, que a gente vá para atrás disso tudo. E aí entra o papel, assim, também da atriz produtora, né? Atriz uhum, gestora, que tem uma importância. Só que, lógico, que não é todo mundo que gosta de fazer. Eu, no sim. meu caso, na questão da produção, é muito interessante, porque eu nunca quis dizer assim, ah, eu sou produtora, sabe? E aí, depois que eu comecei a produzir a parte cultural mesmo, é que eu percebi que eu era produtora já lá quando eu fazia balé. Porque eu organizava as festas, eu organizava sabe, os Aham. festivais de dança. Eu acabava organizando na educação física, por exemplo, fazia ruas de lazer e eu que coordenava também, tinha que organizar tudo, a questão da equipe, a questão da que rua que a gente ia utilizar, conversar com a prefeitura. Então, opa, Deu uma peraí, escurecida aí. deu uma escurecida aqui. A luzinha se foi. Ela tá ligada no computador e aí acaba de desligar. Agora foi. Acontece, Acabou. normal. Acabou. É só para dar mais Faz conta que emoção, acabou. Fábio. É. Eu comecei aqui teatro de mímica, né? Acho que leitura labial só aqui, porque E aí, assim, quando, antes mesmo de estar nas artes cênicas, eu trabalhava com publicidade também, né, como atriz. Então, eu fui fazer cursos de criação, produção e direção para cinema e para televisão. E aí, na época, diziam, Fábio, tu tem que ser produtora, tu tem bastante jogo de cintura, tu tem praticidade, você busca ideias e tal. Só que não era isso, eu estava atuando, eu queria só atuar, eu queria ser a atriz e tal, né? Mas aí eu comecei a perceber que não é bem assim, né? A gente precisa estar ligado em tudo que está acontecendo. E eu comecei a curtir bastante mais, sabe, a gestão, a produção. E foi aí que também dentro da universidade tinha disciplinas e eu acabei ministrando também. Então eu fui mais atrás ainda disso, né? E como eu faço teatro de sombras, teatro de animação em si, né? Ele nos dá uhum, muito conhecimento de todas as questões do teatro. Porque você tem que pensar na cenografia, você tem que pensar no figurino, você tem que pensar na construção do boneco, ou da silhueta, ou da máscara que você vai fazer. Você tem que pensar na iluminação, dependendo de onde você está, do espaço que você está. uhum, Está na rua, como que vai ser essa iluminação? Se for para sombra, você não vai fazer de dia. Então você tem que pensar também como que é melhor para iluminação, onde está mais escuro. E aí eu tenho que pensar também na questão da construção dos focos, né, da fonte luminosa, que é propícia para a sombra. Porque se eu for usar só a lanterna, né, uma lanterna normal, geralmente ela não tem as características que são interessantes para o teatro de sombras. Por exemplo, o dimmer já não funciona. Então, quando eu ligo a lanterna, eu não consigo desligar se ela não for brutalmente assim, né? Ela fica bruta uhum. quando eu ligo e então, o que que eu teria que fazer? Eu ligo ela, deixo ela sempre ligado e coloco a mão para tapar ou tapo no meu corpo para depois ir para a sombra, né? E isso dificulta daí, às vezes, a poética. Então, Uhum. a gente tem que pensar e entender também um pouquinho de eletricidade, entender como é que a gente consegue fazer a cor, né? Para transmitir na sombra, para fazer paisagens. E aí, tudo isso exige esse conhecimento de iluminação.
Então eu acabei também dando uma disciplina de iluminação, mesmo não sendo iluminadora, acabei ministrando também. E aí eu fui atrás, lógico, dos colegas que são iluminadores, fazia parceria, levava os alunos no teatro, né? Para dar essa continuidade e que os alunos e alunas tivessem realmente uma experiência de iluminação e não simplesmente do teatro de sombras que eu tenho. Óbvio Uhum. que o iluminador tem que conhecer a sombra, que é o que geralmente eles não gostam muito na cena, né? Só que uma sombra Sim. bem utilizada, ela fica lindíssima na cena e ela te propicia uma fruição estética diferente, né? O onírico vai lá na frente daí. Então, é gostoso, assim. Eu tô sempre pesquisando, eu não consigo, sempre tem perguntas, né? Sempre tem coisas que vão à frente. Dei disciplina de estágio, de espaço teatral também. E lógico, depois as de atuação, né? De interpretação, acabava colocando, porque eu tenho também cursos de teatro, do teatro mais energético, né? Que é o teatro físico, que muitos chamam, com o Lume, né? Teatro ali de Campinas, as meninas, né? Fiz alguns cursos com eles, então Rasa Boxes também eu trabalho muito para o trabalho de preparação do ator e da atriz. Isso tudo me ajuda muito como atriz animadora, sabe? Porque você consegue visualizar um espaço diferente da respiração também. Olha, o Andreison entrou aí, É. né? Os Acho que é tecelões. dos tecelões, dando boa noite, falando oi, professora Fabiana, né? Querido. No fim, agora que eu tô na UNB, todo mundo me conheceu como professora, né? E fica a professora. Ah, sim, Mas uma é vez professora, sempre professora, né? Não, eu acho que todo artista não deixa de ser um professor, né? Sim, A maioria dá oficinas, ministra oficinas, né? Tem que prestar atenção em como direcionar o ensino-aprendizagem para os outros também. Então, você tem que pensar no seu próprio trabalho para conseguir fazer esses cursos, as oficinas, que é uma forma também de você receber uma verba, né? Um cachê e maior manter, né? e se manter, além do que você fica conhecido, né? Você fica conhecida E vai como trocando experiências, né? Também, vai aprendendo também. É muito legal, né? E é legal unir, é, né? Ser professor e artista, você consegue ter, né, uma visão diferente ali, ampliar esses horizontes. Eu brinco é, bastante, eu levo os bonecos para a sala de aula também. Nossa, é uma alegria, né? Faço não, teatro mesmo, também como um ator, atriz com eles em cena. É muito bom. o que eu falo também, assim, é que o teatro de formas animadas, né, além de ser espetacular, no caso, que é o nosso caso como atriz, como atores, né, com grupo de teatro, para qualquer idade escolar, né, do ensino, da educação infantil até o ensino médio, existem N possibilidades de se trabalhar a questão do desenvolvimento humano, né? Porque toda a questão de motricidade fina, motricidade global, lateralidade, questão até de flexibilidade, do trabalho multifocal, de todas as percepções nossas corporais, e aí eu não digo só da visão, da audição, do olfato, né? Eu digo das habilidades assim que estão intrínsecas, que a gente não conhece ainda, né? A sombra, por exemplo, tu vai trabalhar no escuro durante muito tempo. Então, muitas vezes a tua visão ela não é suficiente. Óbvio que tu tem que ter a visão para você olhar para a sombra, para você trabalhar com ela, né? Atuar com ela. Porém, você tem que ter a sensibilidade de pele áptica, de sentir o calor, de sentir o frio, porque você está no escuro e você tem luzes, você tem focos de luz no chão, você tem o companheiro seu que está na cena e que está no escuro e você não consegue vê-lo. Então, o toque é importante, né? Os pés teus têm que estar super delicados, assim, eu diria, né? De sentir o toque do chão, que você passa por fios, você pisa na silhueta e tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo fazendo, né? Na prática, a gente vai Sim. adquirindo tudo isso. Então, assim, desde aquela criança que está lá na primeira série, se ela trabalhar com teatro de formas animadas, se os professores tiverem essa, né, se ligarem nisso e começarem a trabalhar, você consegue fazer com que, inclusive, ajude essa criança na alfabetização, na escrita, né? Porque quando você escreve,
é um espaço que ele tem que ter um controle, né? Em cima do caderno. Então ele tem que conhecer esse espaço. Aí tem o lápis. Se você pega, por exemplo, uma lanterna e uma silhueta na mão, e você tem que direcionar essa lanterna para a silhueta para mostrar a sombra, ele vai tremer. Se ele não tremer, ele vai ter mais firmeza na mão. Ele vai começar a perceber isso, que ele precisa ser mais firme, que a respiração tem que estar mais centrada. E isso vai ajudar também na escrita dele, porque a firmeza da mão também está ali, né? Então, Sim, assim, o desenho, tudo. Então, tem muita coisa que a gente consegue relacionar, né? Eu vi que a Susan Mariotti entrou aí agora. entrou. Ela é uma psicóloga. E é uma colega minha, e a gente criou juntos o Espaço da Sombra, o Esquia, que Ah, é eu ia aquele te perguntar isso. Ia te que perguntar você dele. colocou, que são duas borboletas, né? Então, a Susan, ela é psicóloga. A gente conheceu o Teatro de Sombras, eu nem lembro agora quando que foi que ela conheceu. Mas assim, a gente começou a ter essa ideia de fazer um trabalho juntas quando a gente fez conversando sobre sombras, porque ela também trabalha com arte terapia, né? Ela é arte terapeuta, ela fez a pós-graduação dela e escreveu sobre sombras na monografia também. E nessa época foi que a gente se juntou e começou a pensar em algumas coisas. Eu conheci a sombroterapia com a Fabiana Bigarella, que é do Clube da Sombra, né? E eu acho, a Susan, se não me engano, fez um curso também com o Favre, com a Fab, e depois a gente começou a conversar sobre ter módulos e trabalhos com a questão da psicologia e o teatro sombra. Só que, lógico, que eu ficaria com a linguagem e ela ficaria toda com a parte de terapia e da psicologia, né? E a gente acabou criando o Esqui Espaço da Sombra. Ele acontece assim, mas ele não tem acontecido muito, porque agora também a gente está mais distante. Eu estou indo para Brasília, né? A gente ainda tem que ver como que a gente vai trabalhar, mas a gente tem ele já aí há uns também, ao mesmo tempo da Entreaberta, assim, um pouquinho antes até da Entreaberta, a gente já tinha o Esquia Espaço da Sombra. E aí ele vai trabalhar luzes, sombras e arte terapia, né? É uma outra vertente que tem no teatro de animação, né? A gente sabe aí que Imagina tem que delícia, né? a Fazer BTV tem a terapia. comissão, né, do boneco terapia, eu acho, se não me engano, também, né? Que tem a Inessê tá lá, eu acho que a Fábio Bigarella também, então tem várias mulheres que estão também na comissão lá. E eu acho que a gente está só crescendo, né? Desde que eu entrei no Teatro de Formas Animadas, que eu comecei realmente ali em 2004, né, a fazer parte e fazer os seminários, né, organizar os seminários de teatro de animação com o Nini. Desde aquela vez eu percebo assim um crescimento enorme, enorme mesmo, assim, de muita gente nova entrando, né? O Teatro de Sombras mesmo é isso. Naquela época tinha 5 ou 6 companhias, assim. Hoje a gente já pode dizer aí que tem umas 12, 15, eu acho, então, né, que trabalham especificamente o Teatro de Sombras daí, porque entre companhias sempre tem pessoas que fazem espetáculos, né? É, por exemplo, sobre evento, tem espetáculos de muitas linguagens do teatro de animação, né? Então, que aí a Sandra Vargas trabalha bastante com teatro de objetos, né? Olha a quantidade de mulher. Todos os grupos têm uma mulher, geralmente, né? Isso é maravilhoso. E Sim. aí eu tenho que agradecer muito também a Ana Maria Amaral, né? Que eu conheci nesses seminários que eu fiz que eu organizava com o Nini em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E Magda Modesto também, maravilhosa. Enfim, eu conheci a maioria das mulheres, assim, né, e companhias, eu conheci nesses seminários que a gente ia a Jaraguá do Sul. A gente até dizia que lá era o nosso Natal, porque era sempre finalzinho de outubro, e aí era onde a gente se encontrava, né? No último ano a gente tinha, assim, 150 pessoas participando do seminário lá numa cidadezinha que é pequenininha, né, de Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta ali, eu É, acho, do da Cia dos Tecelões. O pessoal de teatro Lambi Lambi vem fazendo muito teatro de sombra. Nas casas de espetáculo Lambi Lambi, essas duas linguagens se completam. Se essas duas Olha, linguagens, sombra e lambe-lambe, elas se completam?
Na realidade, assim, ó, o teatro de Lambi-Lambi, ele consegue abarcar qualquer linguagem, né, dentro da casa de espetáculos. Eu adorei esse nome de casa de espetáculos, porque realmente é uma casa de espetáculos, né? Antigamente a gente pensava que era só a caixinha, né, Lambi-Lambi, mas hoje tem Aham. de todos os tipos. Tem, já vi até luneta, assim, né, como um Lambi-Lambi, é muito legal. E o teatro de sombras ele cabe muito bem dentro porque fica escuro, né? Você consegue trabalhar ali dentro. Lógico Ah, que existe a questão de ser menor, de ser pequeno. Então, por exemplo, o tipo que eu faço, teatro de sombras contemporâneo, com o meu corpo inteiro, eu não consigo colocar dentro de uma caixinha, né? De uma casa de espetáculo de teatro lambe-lambe. Teria que ser gigante, daí já não seria mais teatro não lambe-lambe, seria seria o teatro, lambe-lambe. né? Seria a casa de Aham. espetáculo, teatro que a gente já conhece. Mas a gente consegue fazer na rua, consegue fazer em outros lugares que não, né? Agora super cabe e tem muita gente fazendo. Isso é a Uhum. resposta que cabe, né? E que tem a ver as linguagens. Mas aí cabe também teatro de objetos, cabe teatro de figuras, cabe o teatro até máscara. Tem um espetáculo que eu vi que a pessoa colocou partes do corpo dentro do teatro, né, da casa de espetáculo do Uhum. Teatro Lambi Lambi. Então, assim, é criatividade sendo usado. O teatro é isso, né? A Sem gente dúvida. cria e com atividade, né? A criatividade. A, Então, Anderson, A super Lena, funciona. a Lena falando aqui, né, que a luz e a sombra é pura magia, né, que encanta todos e que ela tem uma aluna autista que ama lanternas, né, em algumas situações ela utiliza para acalmar ele, para brincar, fazendo na Ai, parede, que lindo, que ele ama e os Lena. outros alunos também, né? A Lena é Sim. maravilhosa. Ela é contadora de história, professora. Eu Lena, que lindo. falei dela a live passada. Aham, aham. A, o Teatro de Sombras eu fui banca de uma amiga minha que ela estava trabalhando a questão das sombras com autista e dança junto, né? A dança, a sombra com eles. E assim, é muito legal. É um TCC. Eu posso até mandar para a Lena, se a Lena quiser ler, né? Mas realmente, assim, tem uma produção e diz que é muito bom mesmo essa questão da sombra e da luz. Porque o que que acontece? Eu também tinha um aluno que ele estava no espectro, né? Ele não, porque tem níveis, né? Dentro do espectro do autismo, né? Eu nem sei se chama ainda autista, não sei como é que é, mas eles dizem que estão dentro do espectro, né? E ele conseguia fazer, assim, ele estava na graduação, né? E ele veio fazer teatro de sombras comigo. Ele chegava sempre meia hora antes na aula, porque ele queria trabalhar coisas que ele percebia na cena e que, junto com todos os outros, às vezes eles têm muita agonia por causa do movimento, por causa da rapidez, né, que a gente Uhum. naturaliza essa rapidez, mas isso não é natural também pra gente, né? A gente precisa ter. Sim. E a sombra tem um tempo que é mais lento, que é um tempo dela. Tanto que quando a gente cria espetáculos, para a gente entender a poética, a gente precisa fazer com que essa sombra, que o movimento seja devagar, então, e que ela seja mais lenta. Porque é como aqui, ó, se eu passar a minha mão rápido, você nem vê a minha mão. A sombra é a mesma coisa, então você tem que passar lentamente para que você veja a sombra acontecer, né? E isso é bem importante na prática. E aí eu acredito, lógico, isso é uma coisa que eu estou falando agora, né? Não, não fiz pesquisa, mas eu acho que a Lena pode até pesquisar isso quando ela está dando as suas aulas, que é um pouco por causa disso, assim, que a sombra tem esse tempo que é só dela, né? E aí eles conseguem acompanhar também e é mágico. Então eles acabam trabalhando a criatividade, vendo coisas diferentes também, né? Assim como a gente, né? Tem exercícios que eu faço que são muito legais na parte da sensibilização, que daí eu acabei criando também uma sistematização, assim, a partir, lógico, de toda a minha experiência com oficinas que eu ministrei e com oficinas que eu fiz, né? Que eu fui, porque eu tive oficinas com o Nini, eu tive oficinas com o Fábio, eu fui ao Teatro Giocovitta na Itália, né? Fazer curso lá com eles. A gente
encenou a Tempestade do Shakespeare lá Olha, em 20 pessoas, foi maravilhoso, foi lindo, com o Paulo Baladin na montagem, né? Então, a gente acaba adquirindo uma certa possibilidade de fazer a sistematização do nosso trabalho, né, a partir dessas experiências. Então, eu acabei escrevendo sobre isso na tese, e aí são três, quatro tópicos que eu coloco que são importantes na sequência para o conhecimento da sombra. Que é o primeiro momento você tem que conhecer o que é a sombra. O que é essa, né, essa massa cinzenta que muitas vezes a gente vê onde ou a gente está no sol e a gente vê no chão, que ela se transforma conforme o sol vai mudando, né? Então essa sensibilização é muito importante. Então geralmente é isso que eu digo, vamos conhecer a sombra. Daí tem um exercício que a gente faz no escuro e que daí quando eu coloco a luz e eu coloco a luz direcionando a sombra das pessoas para a parede, ela fica grande, né? Então eles têm que procurar onde é que está a sombra deles. Aí muitos não encontram no primeiro momento, porque eu vou mudando a luz também de lugar, né? E aí a sombra vai se transformando no espaço, vai modificando e eles ficam procurando. No momento em que eles encontram, eu peço para eles irem bem pertinho da sombra. E aí, quando eles chegam perto da sua sombra, você vai conversar com a sua sombra, vai contar um segredo para a sua sombra, vai que legal. acariciar a sua sombra, vai perguntar alguma coisa para ela e ver se ela te responde, o que que ela te responde, sabe? Então acaba sendo uma sombra filosófica que a gente acaba criando para conhecer realmente o que que é a sombra. E essa é uma sombra mais natural que a gente chama, né? Depois que a gente começa a fazer a sombra artística e a gente começa a perceber esse corpo numa tela, de um lado para o outro, com cor, sem cor, o que que a gente pode modificar, conhece o espaço, que geralmente o espaço da luz, né, que é uma fonte luminosa, ela faz um cone, geralmente, né? E esse espaço que é um cone, que é onde tem luz, é onde a gente vai atuar com a sombra também, né? Porque daí a gente vai entrar na frente da luz, a gente vai, que é um corpo opaco, você vai parar com a luz e vai deixar a sombra atuar, né? Então, então depois dessa parte, entra a parte técnica, né? Com os elementos do teatro de sombras que a gente precisa para fazer a parte artística. Depois que você conhece a parte técnica, você vai para a poética, você vai para a poieses, você vai começar a criar, porque daí você se torna autônomo com o que você está fazendo. Mas é depois de um tempo, porque você tem que ter a prática, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é um foco, ó, de luz, Legal. né? Que foi criado especialmente, é um revólverzinho, ó, né? E ela tem LED Que dentro, ó, massa. é um LED, né? Esse foco foi feito por um colega meu, Alex de Souza, que ele é iluminotécnico, inclusive nosso da companhia, eu sempre digo para ele é professor do IFSC também. E ele desenvolveu esse tipo, porque ele é eletrotécnico também, ele desenvolveu esse foco especificamente para sombra, porque aí tem um dimmer aqui, ó, esse botãozinho Uhum. aqui, ele gira. Então, quando eu giro ele aumenta a intensidade da luz e ele reduz até apagar. Então, eu tenho a possibilidade de editar a sombra, né? Então, que nem o cinema faz na mesa de edição, a gente faz com a luz, porque eu consigo fazer fusão de imagens. Se eu tenho duas lanternas, dois focos e duas figuras, a gente consegue ligar uma e apagar a outra, fazendo com que as imagens apareçam, sabe? E aí, esse aqui ele é ligado na eletricidade ou ele é ligado com bateria. Então eu posso tirar, Ai, colocar massa. pilha, né? E usar ele só com pilha sem eletricidade. E aí só mudo a fontezinha aqui, né? Ele é feito de PVC, mas aqui dentro tá todo o sistema que ele criou para conseguir ligar acender o LED, né? E depois tem a da luz Maravilhoso. halógena. Aí eu mostrando aqui para vocês, né? Que também foi feita por ele, mas que a maioria dos grupos de teatro de sombras tem, que daí é com a luz halógena, que é a luz quente, Uhum. e essa necessita daí também transformador, né? Eu não tenho como usar ela sem um transformador, porque ela é luz quente, né? Ela precisa, ela é outra wattagem também, né? Tem volts diferente do 220, então você tem que transformar isso.
ela também tem o dimmer aqui, e ela foi feita com uma latinha de extrato Nescau de ali. tomate. Ah, tá. De tomate. Isso aqui a gente colocou para segurar no chão, né? Para não queimar quando a gente está com, né? Porque como ela é quente, isso aqui aquece Esquece também. muito. Aí tem toda uma questão também na sombra que a gente tem que cuidar com a questão de o reflexo da luz. Então aqui dentro é todo pintado de preto para não refletir tanto, né? Para ficar Uhum. mais contida a luz. Então tem todo a questão física, né? Daí. Aí a gente vê que o teatro de sombras exige alguns conhecimentos que na época da escola a gente pensou que a gente não ia necessitar. A Verdade. gente precisa, É, tá tudo né? junto e misturado, né? Eu falo para os meus alunos, não adianta fugir de matemática, física, enfim, a gente vai precisar disso na vida, né? Tá tudo junto. A Lena, Exatamente. a Lena falou assim que ela quer o texto, sim, tá? Que você Hum, falou que tem sobre o autismo. E ela falou, né, que é mágico, que leva para outro mundo. Então é muito sim. legal. Olha o Aqui, ó, Ivanildo entrando. a sombra calma, peraí, a sombra calma, ele consegue conectar-se com ela, é um outro mundo. Sim. Não, realmente assim. O que eu percebo, às vezes, quando eu vou nos festivais que eu apresento, é que tem pessoas que também, como nunca assistiram Teatro de Sombras, dependendo do que elas assistem, elas não curtem tanto, dependendo do espetáculo. É, eu não sei, eu acho que existe essa questão também do tempo, né? A gente mesmo já foi a festival e foi criticado muito, assim, por causa do tempo da sombra. Uhum. Ou criticado porque não entendeu a dramaturgia, sabe? Só que quando aí eu olho para o público que não é artista, por exemplo, as crianças, os pais que estão ali. E eu vejo uma resposta totalmente diferente, sabe? Porque eles se deixam levar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado também com. Óbvio que a gente tem Olhar que escutar. técnico, Eu né? acho que a crítica ela é sempre importante, né? Eu acho que ela tem que vir. A sugestão é uma crítica já, né? Quando a gente vai sugerir alguma coisa, Uhum. porque eu acho que pode se melhorar sempre, né? Agora a gente tem que tomar cuidado enquanto artistas também para não bloquear o nosso sistema de criatividade em função de alguma coisa que você tenha de repente não gostado, né? Isso já aconteceu com a gente de dizerem que o espetáculo não falava nada, e aí a gente foi conversar com o público, veio até nós e falou assim, entendeu toda, inclusive fazendo perguntas para a gente sobre as questões que incomodavam eles, porque o Encanto na Galândia, por exemplo, fala da escuta, fala do empoderamento da menina, assim, né? Uhum. É uma história indiana de Nagalândia, da Índia, né? Só que a gente transformou ela, o dramaturgo Juca Rodrigues, ele olhou de uma forma assim diferenciada que tem a questão do pai não escutar a filha, porque a tradição indiana também muito tem aquela questão da filha ser prometida com uma idade bem novinha e Uhum. tal, né? Então, e ela conhece uma árvore, tem uma amizade muito forte, um amor muito forte pela árvore fora do jardim do palácio, inclusive. E aí o Rajá, ele encontra e os soldados veem que ela conversa com a árvore, ele começa a ficar intrigado com aquilo e manda cortar a árvore. E faz um baile para que ela perceba que existem outros Rajás, que ela pode casar e tal, mas ela não se encontra com ninguém. Só que o próprio príncipe, que é esse que se transforma em árvore, porque durante o dia ele é árvore e durante a noite ele é príncipe, porque ele foi enfeitiçado por um deus que é o Rakshasa, né? Enfim, tô contando a história aqui um pouquinho para entender o que que é. Sim, ótimo. E aí, porque ela se apaixona, é uma amizade, é um amor pela amizade, né? Amizade, amor, tá em conjunto ali, porque é adolescente e tal. E ela conversa muito com a árvore, porque a árvore conversa com ela, fala com ela. E os soldados percebem, aí o Rajá manda cortar essa árvore, e quando vai cortar, ela tá lá. Então ela chora, né? E antes disso, acontece de o Rajá dizer para ela que ela tem que casar sim.
E ela diz que não, que o corpo é dela, que ela que manda e ela, o sentimento é dela e ela não quer casar, né? Ela briga com o pai, no caso, né? A gente até fez um rap nesse momento para Que legal. para que ela fale, sabe? A conversa, a gente colocou musical assim junto, a gente foi gravar, porque é difícil também na sombra você falar, você cantar, você fazer. Então a gente resolveu gravar. No horário da música acaba sendo a gravação. Mas ela aí, nesse momento em que eles cortam a árvore, que estão cortando a árvore, ela chora. E aí ele se transforma, porque daí é o amor, né? Aquela questão do Sim. conto de fada. Só que no final a gente transforma também. Ela não casa com o príncipe, ela vai conhecer o príncipe. E os animaizinhos que conversavam com ela antes, que vão falar, diz que a princesa casou. E foi com uma árvore. Não, não, ela se juntou, sabe? Essas questões de Legal. e aí tem essa estrutura que a gente modificou, né? E, e aí uma criança chegou para mim e perguntou, para mim e para a Tuane, né? Perguntou para a gente se ela podia desobedecer os pais. Olha. Então a gente percebe que a criança estava muito atenta a tudo que estava acontecendo. E ela estava do lado do avô, da avó e do tio. Aí eu disse, meu Deus do céu, né? O que a gente vai Que responder? Justamente. responsabilidade. Que responsabilidade? Não é. Aí a gente responde, lógico, não é desobedecer, é com que os seus pais, seus avós, seus tios escutem o que você tem para falar, porque o teu sentimento tem valor. Então você tem que saber que você pode conversar com qualquer um da família e falar sobre o seu sentimento, né? E sobre o que Tem que você ter pensa voz, no né? assunto. Então aí a gente percebe a importância do espetáculo que foi tão criticado em um certo momento, sabe? E aí é isso, a gente tem que ir dosando o que vai vindo, né? Tô Sim. vendo que tem É, é, mais. é o filtro, né? Tem sim. Eu acho que até pela questão das vezes a gente acabar estudando e ficar vendo tanta coisa técnica, e às vezes você pode bloquear e só acabar vendo os erros, né? Eu lembro que logo É, que eu me formei, eu falei, gente, agora eu preciso assistir um espetáculo sem ficar analisando, porque você passa anos indo analisar né, o que deu certo, o que deu errado. Aí eu falei, não, agora eu quero assistir sem analisar nada. Eu quero não, assistir o é espetáculo. muito difícil, né? É bem difícil, assim, É. não analisar. O Mas também palhaço, se a gente. Pode falar. o palhaço Gelatina, ele falou aqui, Fábio, vocês são incríveis. Fiquei fascinado quando eu conheci né, eu conheci o pouco que conheço quando estive aí. E por fazer tantos anos, suponho quanto de surpresa vocês devem ter criado. Viva o teatro de sombras. E o Palhaço Gelatina, maravilhoso, Wilson. Ele. Eu conheci o Palhaço Gelatina aqui em Jaraguá do Sul, eu acho que foi no segundo ou no terceiro seminário que eu produzi. E eu assim, achei incrível, eu fiquei fascinada, porque ele é ventríloco, né? Ele tem, é ventriloquista que chama, eu Legal. acho, né? Aham. Do ventriloquismo. E ele tem, assim, a habilidade, meu Deus, a habilidade que esse menino tem, palhaço gelatina, maravilhoso. Obrigada, sabe, pelo conhecimento. E ele é uma pessoa incrível também, assim, sabe, querida? Ele tem um circo, né, em São Paulo, e o crescimento dele foi enorme também de lá para cá, eu acho. Maravilhoso também. Obrigada, Palhaço Gelatina, querido. Sabe, eu queria que você falasse também um pouquinho de vocês fazerem a sombra, né? Mas assumindo também o manipulador, né? Que é um grande Sim, diferencial aí no na pesquisa de vocês, né? Não tem a sim, sim, preocupação em esconder o manipulador e sim tá aparecendo para o sim, público. Queria que sim, você sim. falasse um pouquinho Não, sobre isso. tá. O teatro de sombras mais contemporâneo, né? Por que que ele se tornou assim também? A possibilidade de a gente aparecer na cena foi a partir do momento também que houve essa questão da luz elétrica, né? Quando se modificou isso, porque antigamente não tinha essa possibilidade, era a luz de vela, a lâmpada de azeite. Então, quando a gente, para a gente ver uma silhueta, né? Ela tinha que ser colada na tela. A gente não conseguia fazer com que ela se afastasse da tela, porque a sombra ali não aparecia. Hoje, com a possibilidade da lâmpada elétrica, né, da luz elétrica, a luz incandescente, a luz halógena, principalmente, que é puntiforme, que faz um contorno muito nítido, né, que tem uma acuidade na sombra, deu a possibilidade de a gente se afastar.
Então, quanto mais intensidade tem a luz e tem essa questão de ser pontiforme, mais possibilidade de afastar essa sombra e projetar essa sombra em locais diferentes. Hoje a gente consegue projetar num edifício, né? O Gilson Mota lá no Rio, ele fez performance com a silhueta da Marielle, maravilhoso, assim, né, nas manifestações, quando Uhum. fizeram, e assim, era uma, né, aquela procissão, assim, acompanhando aquela sombra da Marielle nas paredes, foi incrível. As fotos que eu vi, assim, são maravilhosas. Então, existe essa possibilidade de afastamento da sombra. Tendo essa possibilidade da projeção, a gente consegue estar em cena também. Então, a gente não tem problema da gente se mostrar. No meu trabalho, né, a gente trabalha como narradora também, então a gente acaba indo para frente da cena e a gente mostra o que a gente está fazendo. Então eu faço isso aqui, né? Eu trabalho com a lanterna, por exemplo, e eu vou projetar a sombra da onde eu estou. E eu apareço na cena, né? O público estaria, por exemplo, aí onde você está, né? E eu estou mostrando aqui a sombra e falando. E eles veem eu mostrando a sombra também, sabe? Eu projeto o meu rosto na tela também, conversando e contando a história, assim, para o outro, né? Então, e isso não tira ilusão, não tira a magia, não tira o ser onírico. Lógico que depende como você está trabalhando com os elementos que fazem É. parte do teatro de sombras. Se você não tiver uma habilidade, não chegar a ter essa movimentação com o corpo sombra, que daí é um conceito que eu criei para a tese, que é justamente essa atenção multifocal, pensando, né, e trabalhando com essa corporeidade que você já adquiriu, criando autonomia do espaço e de todos os elementos para atuar nesse espaço-tempo, sabe? Que você está naquele momento. Então, isso cria uma, um distanciamento também quando o espectador te vê na cena. E aí você, lógico, que é como qualquer tipo de teatro de formas animadas ou teatro de animação, você vai direcionar o foco do espectador para onde você quer que ele vá. Então, a atriz e o ator, eu geralmente não uso mais manipulador, sabe, Uhum. Ruth, Neia? Por que que eu não uso manipulador? Porque eu acho que, e o Nini já falou também esses dias, eu acho, a gente conversou um pouco sobre, ele conversou, né, lá com o Andreisson e tal, que a palavra manipulação, ela já não é suficiente para o que a gente faz na cena. A manipulação, eu pegar essa lanterna e colocar para o outro lado, é manipular. Agora, no momento em que você dá uma energia diferente de trabalho para essa lanterna, eu vou estar animando e eu vou estar atuando com essa luz aqui, com aquela sombra e fazendo acontecer algo ficcional que a gente torna, né, um código, a gente faz um código desde o início. Por isso que os primeiros momentos do espetáculo são importantes, né? Que a gente cria o código, a gente cria um pacto ficcional com o espectador, né? O que ele vai olhar, para onde ele vai olhar, quem é você enquanto atriz na cena ou enquanto animadora e quem é aquele objeto que você está animando, né? Quem é aquela tela que você tem ali. Então você vai trabalhando com o espectador e quando você tem essa autonomia, você consegue fazer isso. Que não é fácil, né? Não é fácil, Não, tanto que com nas certeza primeiras não. vezes, geralmente, que a gente apresenta para um público, a gente está nervoso, né? A gente está nervosa, é muito difícil a gente conseguir Né? escutar o espectador. Agora, teve momentos, depois de 10 apresentações, assim, que eu e a Tuane, a gente conseguia escutar as crianças do outro lado, né, da tela, no caso, a gente estava lá atrás da tela, a gente escutava o que eles estavam falando e eles estavam conversando com os nossos personagens. Como que tu não vai responder? Aí, mesmo sendo sombra, tendo coreografia, tendo trabalho, a gente criou uma autonomia que a gente conseguia fazer alguma coisa improvisada, sabe? Só que, lógico, se a gente fizesse isso nas primeiras vezes, a possibilidade de cair a tela, de derrubar a lanterna no Normal. chão, né? Então, é isso que acaba acontecendo quando a gente quanto mais praticar, né? Mais ensaiar e mais apresentar,
mais autonomia a gente tem. E eu acho que mais gostoso vai ficando, porque daí Sem você dúvida. consegue sentir. Lógico que Ah, eu sempre falo o seguinte: se a gente tem muita prática e a gente acaba mecanizando também, tem que tomar cuidado, porque o autônomo não quer dizer a gente mecanizar o uhum, movimento. Então, quando a gente começa a mecanizar e já não está mais tão afim de fazer, a gente tem que mudar alguma coisa no espetáculo. Eu sempre digo, nem que for mudar de lugar a silhueta para te buscar naquele outro lugar, porque daí tu tem que pensar um pouquinho, uhum. né, e se reestruturar de novo para o trabalho. Para Tu queria continuar falar alguma vivo, né? coisa? Não, é que a É, Lourdes falou aqui, eu sempre assisti mais de uma vez para assistir de formas diferentes. E legal isso, porque cada espetáculo é único, né? sim, Você vai estar em um dia diferente, vai ter vivido outras coisas, então vai ser um espetáculo diferente. O público também, né? É diferente, né? Viveu outras coisas, então cada dia de espetáculo é único. Então é legal isso que ela falou de assistir mais de uma vez para ver de formas diferentes, né? O espetáculo, assim. sim. E uma coisa legal, assim, também que eu percebo, né, com essa prática, porque eu, além do teatro de sombras, aí, como eu estou trabalhando com outras linguagens do teatro de formas animadas, em julho de 2018, eu e a Tuane, a gente foi ao Peru fazer curso com a Inês Pazic, né, que é a atriz de títeres corporais, bem conhecida até, Né? né, não sei se você conhece, do Hugo e Inês, né, e aí a gente começou a trabalhar a questão corporal de títere, né? Então fazer os bonecos com as mãos, trabalhar, né, com o cotovelo, com a barriga, com o joelho, fazendo os títeres. Agora sim, as dificuldades voltaram tudo como se fosse lá no comecinho, quando eu estava fazendo o teatro de sombras. Cada linguagem tem a sua especificidade. Então, Uhum. assim, se a gente quer trabalhar com um tipo de linguagem, é muito importante a gente passar pela prática, a gente fazer, porque eu vejo alguns grupos querendo trabalhar com teatro de formas animadas, grupos de atores, assim, né? Uhum. Querendo trabalhar com teatro de formas animadas, e eu acho que devem trabalhar sim, porque todo ator e atriz que trabalhar com teatro de formas animadas vai ter uma outra visão do espaço, uma outra visão corporal. Mas para você realmente colocar num espetáculo, tem que ter uma responsabilidade, porque não é uma linguagem do teatro que é simples. Ela Não, tem a com sua certeza não. simplicidade, mas o mais simples muitas vezes é muito complexo. Então, a importância de você praticar realmente não é só pegar um boneco e começar a fazer qualquer coisa com o boneco. Tem que entender um pouquinho dele, né? Como é que ele caminha, o que que ele faz, como que eu consigo. Porque senão, às vezes, enfim, a gente percebe no espetáculo que ele incluiu sem saber muito o quê, porque queria incluir, porque queria participar de um festival, né? Ou para dizer que era Então, diferente, ou né? E foge da linguagem, da poética dele, né? Do grupo ali, que é muito exatamente. importante. Então a gente tem que tomar certos cuidados, né? Assim. E eu vejo que dentro da nossa rede, daí falando da rede de bonequeiras, né? A gente tem tanta coisa para aprender, né, Rutineia? Porque é Sim, tanta trabalho. mulher, técnicas e de linguagens diferentes, desde a construção até a questão da animação, a questão de tipos de trabalhos diferentes, que cada linguagem, tanto da Sim. máscara, como do boneco, como da sombra, como do objeto, tem tipos diferentes dentro deles mesmos, né? E você vai analisando. Então, eu acho que nós temos um caminho longo pela frente, mas Longuíssimo, lindo, mas lindo. maravilhoso, né? Maravilhoso. Vai nos É, proporcionar muito aprendizado. É uma com- riqueza enorme. E às vezes a gente até nem consegue dar conta de acompanhar, né? Porque é muita mensagem, muito vídeo, e aí você não sabe qual você assiste, porque é um mais lindo do que o outro. Você não sim, dá conta de assistir tudo, né? É maravilhoso. exatamente. Não, e E a- agora vai ter, né, do Lambi Lambi, por exemplo, as mulheres catarinenses estão fazendo um evento muito legal, né, que vai acontecer de encontro, de reflexão sobre o teatro Lambi Lambi catarinense das mulheres que fazem aqui. Aí tem tanta mulher, né, assim, nossa, do sul a norte, assim, eu agradeço imensamente a Catarina por ter me colocado lá em março dentro desse grupo de brincantes. E aí ela já me colocou nas bonequeiras, né? E eu comecei a conhecer essas mulheres do teatro popular brasileiro, que são lindas, né?
Aqui no Sul também a gente tem, nossa, é muita mulher, Elaine Regina, Carolina Garcia, né? A Grazi, a Raquel do De Pernas pro Ar, aqui em Santa Catarina, a Jo, Tadica em Curitiba. Nossa, é Que muita bom. gente, assim, né? É Muita muito, não dá gente nem para boa. nominar todas, isso não dá, Sim, né? sim, verdade. E não, e a A, a, Verônica, né, em São Paulo, a Sandra Vargas, sim, a Dani Boni, essa a, mulherada que está nas comissões, né, Conceição Rosieri, é muita Loris, gente. né? Muita gente, gente, nossa, A é uma Lena, a delícia. Denise, enfim, tem Né? muita, muita. Maria da Graça, Isabel Conceiça, que é professora na universidade. Na universidade nós somos poucas ainda, né? Que eu conheço, ao menos, assim, que estão dentro da universidade do Teatro de Formas Animadas. Mas a gente tem aí algumas no doutorado, assim. A gente tem algumas aí por vir. Que bom, que bom. Bom, Fabiano, tá? Em uma hora daqui a pouco encerra aqui. Eu queria Ai, passou agradecer. rápido. Passa muito rápido, né? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, né? Enfim, gratidão imensa de vir trocar aqui ideias para a gente contar um pouquinho da sua história, né? Porque tem muita coisa, uma live não dá conta de tanta história, né, Não, Fabiano? É muita é, coisa para contar. A gente falou, por exemplo, do teatro de sombras aqui, né? Mas tem as máscaras, enfim, só de produção cultural já seria outra live, como é verdade. professora. Ó, a Lena É colocou aqui, que conversa incrível, amei, gratidão. Gratidão também de plena que. vocês estarem aqui com a gente. Valeu, Lena, valeu todo mundo. Então, assim, Aham. sem palavras para te agradecer, né, desse carinho de estar aqui com a gente. E aproveitar também para convidar as mulheres, né, para se inscreverem na nossa rede de afeto, né, rede de bonequeiras É. brasileiras. Com certeza, gente. Eu acho que é importantíssimo estarmos juntas, assim. É uma rede de afeto, realmente. E não é para a gente ter, por exemplo, uma condução de uma pessoa só. A gente está criando comissões, eu acho que isso é importante falar, né? Uhum, Lógico que tem início, para você conseguir colocar à frente, a gente precisa ter alguma organização. Mas não é para ter não é para ser uma rede que tenha que ter uma linha só, né? É por isso que criam-se comissões. A gente está aí com a comissão de comunicação, a gente está com a comissão de pesquisa e memória, a gente está com uma comissão para o blog, né, também. A gente está criando comissão de confrarias, porque a gente quer fazer algumas festas, né, e encontros entre a gente. Então, tem várias comissões se formando a partir do que a gente conversa entre todas as mulheres, né? Então, eu acho que vocês respondam sim o formulário lá de mapeamento, porque a gente quer saber quem somos, onde estamos, né? Para a gente poder nos encontrarmos futuramente também presencialmente, né? ai, Não que seja somente logo, falar. que seja logo, né? A gente precisa desse encontro presencial, né? E gratidão a todas, todos, todes que estão por aí também, né? Que estão com a gente. Os conhecimentos todos passados e quem esteve aqui na live com a gente também, né? Muita gratidão. Amém. E Gratidão obrigada a imensa. você, né, por Imagina. convidar, por estar conversando. Desculpa por ontem, né? Capaz, né? Acontece. Imagine, Mas a gente chegou aqui também, o som não funcionava. São coisas que acontecem, a gente vai ali dando um jeito, é, né? É importante a gente conseguir continuar com alegria, né? Que tudo dá e certo no gratidão por final. essa tua energia. Gratidão por essa tua energia, que é linda, que é linda. Obrigado, Obrigada, Fábio. Muito viu? obrigada. E até uma próxima, né? Vamos convidando as outras bonequeiras também. E depois, quem sabe, volta e falar sobre produção cultural, sobre, né, as máscaras, enfim, tem tanta É, coisa para a gente conversar, hein? Né? quando você quiser, estou aí à disposição. Sempre que tiver um tempinho, é bom a gente estar conversando, né? Sim, Obrigada sim. E mesmo. compartilhando aí com todos, né? Obrigada a todo É, mundo que esteve com a gente e beijo grande no coração de todos. Valeu, de Fábio. tudo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Beijão.